E agora sim, Marte em Touro para cada um dos 12 signos. Marte em Touro, para quem tem a ênfase em Áries, é uma redução das suas intensidades. Já cheguei a falar no primeiro contato aqui do Marte em Touro. Quando Marte passa em Touro, os arianos não é que ficam arrefecidos e molengas, não, mas ficam mais concentrados, mais práticos, têm decisões ligeiramente mais ponderadas, às vezes ficam um pouquinho preguiçosos, ficam um pouquinho mais devagar, ou demorem mais do que o seu habitual, né? Que habitual de ariano para tomar decisão é ontem, né? Então, podem demorar um pouquinho mais e ficarem normais nas suas decisões, né? Tomar decisões pautadas em coisas mais palpáveis. É bom prestar atenção na garganta, é bom prestar atenção em objetos e outros fatores de valor que a pessoa possua, e que isso pode ter algum defeito, que possa exigir algum tipo de manutenção. É bom concentrar as atenções só nas coisas que estão mais ao alcance, mais imediatamente realizáveis. Não adianta ficar se descabelando, arrancando os cabelos, furioso da vida, porque as coisas não seguem naquele ritmo, naquela direção que o sujeito quer. Vai fazendo o que está ao alcance, vai fazendo o que está à mão e vai deixando as coisas se arranjarem aos poucos. Não adianta correr. Já o Marte transitando em Touro é o contrário do Marte transitando em Áries, vai dar uma dinâmica danada para Taurino. Taurino vai ficar um pouquinho mais agressivo, né? As pessoas que têm muitos fatores em Touro vão ser todas tocadas por esse fator de impulso, coisa que lhes é bastante incomum, né? Taurinos são bem pouco impulsivos, né? Alguns são quase nada, né? De demorarem muito mesmo para entrar em movimento. Claro que quando entram, não param, mas no momento em que o Marte toca alguma coisa ali em Touro, vocês vão ver a dinâmica do Touro mudar completamente. É um mês e meio ali em que a tendência é a de um mês e meio, 2 meses, né? Que a tendência é a de colocar as coisas em ação muito mais adiantadas do que o normal. Algumas pessoas até já sentem isso um pouquinho antes da própria entrada. Os taurinos vão ficar mais competitivos, mais agressivos, mais diretos, mais descomplicados, mas também não vão ficar mais dóceis, né? Não vai ter aquela situação mais dócil que os taurinos costumam ter, né? Porque o taurino costuma ter muita paciência com muita coisa. Calma, porque agora vai até março, até 4 de março, haja paciência com os taurinos que vão estar pisando no acelerador. E taurinos, tenham um pouco de paciência com as outras pessoas que vão lhes parecer extremamente lentas, né? Parece que todo mundo está andando em cima de uma tartaruga. Esse é o estigma do Marte em trânsito. Quando toca alguma coisa importante no nosso mapa, a gente fica com uma antevisão de possibilidades e sai correndo em cima dela, né? Sai querendo que aquela coisa se manifeste logo de uma vez. Os taurinos vão ficar bem bocudos. O bom é que vão arriscar um pouquinho mais, desde que não seja um risco tremendo, né, que isso é muito raro para taurinos fazer, mas que isso, durante um trânsito de Marte, algumas pessoas até ficam irreconhecíveis, né, mas vão arriscar um pouquinho mais, vão sair um pouquinho daquela inércia que lhes é mais típica. Para os geminianos, a passagem do Marte em Touro é um pouquinho complicada, porque ela, por um lado, facilita muitas coisas, o raciocínio continua muito claro, se abre a muitas possibilidades. O cuidado é aquela coisa que os geminianos já têm como talento até, que é o de se misturar com todo tipo de assunto, né? Ter um alcance muito grande. Parece que tem tentáculos geminianos que têm tanta facilidade de aprender tudo tão rapidamente, quase que ao mesmo tempo, mas é justamente esse talento, essa maravilha que Gêmeos tem, essa facilidade tão grande, que pode criar um problema, né? O Marte, quando está em Touro, para quem tem ênfase em Gêmeos, pode significar discórdias ocorrendo à revelia do indivíduo
provavelmente em função de alguma coisa que ele tenha dito, fora de contexto, ou alguma intromissão. A pessoa às vezes não quer ser intrometida, mas ela interpretou errado aquela coisa que foi dita ali nos arredores, nos 50 metros de alcance da percepção geminiana. Então ele vai querer ajudar, falar alguma coisa, fala fora de contexto, aí cria uma animosidade completamente desnecessária. E é justamente durante esse período que esse tipo de coisa pode acontecer. Por outro lado, em termos criativos, em termos de sentar quieto num canto para produzir alguma coisa, os geminianos vão estar com o pé no acelerador. Vale a pena os geminianos também ficarem atentos para aquelas, sabe aquelas dorezinhas que estavam acontecendo aqui e acolá, especialmente com a idade, né? Quanto mais idade, pior. Prestem bem atenção, vá no médico, dá uma olhadinha, porque às vezes aquilo ali agrava justamente durante um trânsito como esse. Ou ainda, aquelas coisas que você fez lá tempos atrás, que irritou profundamente outras pessoas, é justamente agora que as coisas vêm de volta multiplicada por 2, né? Então é bom ter uma paciência grande aqui, não fazer a bola de neve crescer. Evita, desvia, contorna. Para o signo de Câncer, né, com a ênfase em Câncer, a passagem do Marte em Touro é excelente. Ela tem uma diversificação de interesses, aumenta a sua capacidade de dialogar com pessoas que não sejam exclusivamente do seu núcleo mais imediato, como da família ou dos amigos mais chegados. Há uma tendência a unir prática com sentimento e intelectualidade, aquela capacidade de resolver pequenas coisas. As pessoas ficam ligadas entre os seus sentimentos, a sua docilidade e a capacidade de agir no mundo com mais diretriz, com mais objetividade. É um período que os cancerianos, especialmente quem trabalha mais por conta própria, obviamente, mas os cancerianos podem ter recursos a mais. Quem trabalha por conta própria pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Quem não trabalha por conta própria pode ter algumas das suas solicitações, propostas um pouquinho mais aprovadas ou analisadas com mais carinho durante esse período. Vai ser um período bom também para os cancerianos saírem um pouco daquele seu mundo muitíssimo subjetivo, né? Aquele mundo que está o tempo todo envolto a sentimentos e antecipação de problemas. A pessoa ganha um pouquinho mais de coragem em função das situações objetivas que respondem às suas expectativas mais internas. Então é um bom período, inclusive, para agir quando tem a possibilidade de reunir outras pessoas de confiança. Vamos fazer isso aqui juntos? Vamos. As pessoas tendem a responder com um pouquinho mais de facilidade durante esse período. Para Leão, o período pode significar um pouquinho mais de gastos, pode ter rusgas com outras pessoas. O leonino pode descobrir que tem gente que ele considerava interessante, gente boa e tudo mais, e de repente percebe que aquela pessoa nem gostava tanto assim dele, né? Vem naquelas situações em que algumas verdades, ou pelo menos que não são verdades verdadeiras, as aletheia, né? Mas algumas verdades que o outro sente, aquela coisa verdadeira que o outro sente em relação ao indivíduo, aquilo acaba sendo dito, feito durante o período. Há um período de um pouco mais de confrontações. Os leoninos vão ficar um pouquinho mais destemperados durante essa fase, podem entrar em confrontação com algumas pessoas que talvez ele acredite assim, essa pessoa não me considera como eu merecia, né, ser considerada. Alguns leoninos podem ficar até bastante autodefensivos. Como assim? Tipo, você faz um elogio e a pessoa entende mal, entende literalmente um elogio que é feito numa forma mais coloquial de fazer as coisas, tipo, nossa, essa coisa aqui tá tão boa, tá tão bem feita que você fez, que chega a tá nojenta de tão boa, né? Aí o outro entende que você está realmente ofendendo o sujeito e revida. Então é motivação para uma situação desagradável. Então, é preciso ter um pouquinho de cuidado com o que se diz ali para os leoninos durante essa fase, e é preciso que os leoninos tenham uma relativização maior para as coisas que estão recebendo durante a fase aí. Os leoninos podem se debilitar em alguns pontos, talvez até por pequenos acidentes, né? Acidente doméstico, como dar cabeçada em alguma porta de armário aberta, escorregar, cair no chão, né? Cair de 4 no chão, se machucar um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de cuidado com esses pequenos acidentes e com atitudes mais estabanadas. Alguns vão precisar cuidar aí da pressão e da coluna, tá? Fiquem bem atentos aí.
Os leoninos estão entre os signos que vão precisar dessas atenções. Já vou adiantar aqui, são os aquarianos e os escorpianos também. Mas não podemos descartar os sagitarianos e os librianos. Marte em Touro para os virginianos é um bem bom, né? Não é um bem bom de receber tudo de mão beijada, mas é um bem bom de ampliação de saúde, de capacidade de ação, de ter suas ideias, seus projetos e as coisas mais individualmente elaboradas, né? Daquele seu jeito muito particular de fazer as coisas, bem considerado. As coisas são bem consideradas e tem uma porta ligeiramente mais aberta durante esse período. Também é um período excelente para ingressar em algum programa de emagrecimento, de melhoria de condições alimentares, de postura, de exercícios, de comando. Muita gente pode entregar, pode outorgar ao indivíduo ou solicitar, por favor, né, use sua expertise para dar uma orientação, um aconselhamento. Então é justamente um período muito bom por causa das capacidades práticas que quase todos os virginianos acabam desenvolvendo. São sempre muito objetivos, objetivos detalhados, né, em seus pareceres e suas análises. O Marte em trígono com alguma coisa, né, alguma ênfase em Virgem no mapa, pode fazer com que os virginianos fiquem menos complicadinhos, né? Fiquem mais diretos, fiquem mais simples, sem rodeios e menos autocríticos demais, né? Exageradamente autocríticos, que às vezes os virginianos sabem tão bem alguma coisa, mas deixam de agir em função de temor de não estar fazendo a coisa certa, de não estar fazendo a coisa absolutamente perfeita, né? Corretinha, útil e tal. E aqui eles vão conseguir relevar um pouquinho mais desses detalhes, sem perder a praticidade, sem perder a objetividade, ainda podendo até ganhar um dinheirinho a mais. Para os librianos, o trânsito de Marte em Touro, ele tem algumas dessas complicações que mexem com a saúde, com o comportamento, são ajustes, né, que a pessoa tem que fazer. É recomendável sempre fazer algum tipo de melhoria de condições. Tem dorzinha aqui e acolá, né, já vimos isso também com os geminianos, né, os librianos também são sujeitos a isso. Então tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, tem um probleminha que esteja acontecendo em algum ponto. O importante é não protelar, não afastar por muito tempo a análise coerente, consistente de aspectos de saúde. Mas essa passagem do Marte em Touro para os librianos, ela é importante também para um arranjo, né, um rearranjo, um apertar de parafusos no comportamento. Uma forma de que algumas concessões não podem ser feitas, algumas maneiras de tentar agradar os outros não vão funcionar. Então, vai ter momentos em que os librianos vão ter que ser diretos quando estão querendo fazer a coisa assim da maneira mais conciliatória possível. Não vai dar. Tá? Às vezes é melhor perder um pouquinho da consideração do outro, ou balançar um pouco aquela amizade que era feita na base de cordialidades extremas e de autoanulações tão grandes. Nessas fases assim, olha, cara, eu simplesmente não posso fugir à ética, não posso fugir ao que é importante para os demais, não vou abrir exceções. Aliás, para astrólogos, então, né, para pessoas que trabalham atendendo outras pessoas, é absolutamente fundamental, né, que a gente tenha isso em mente. A gente não pode pegar outras pessoas que, mesmo sendo muito queridas, a gente não pode pegar aquelas pessoas e passar na frente das outras, por exemplo, pedindo atendimento, mas você é meu amigo e tal. Justamente por ser amigo, você tem que entender que passar na frente das outras são em situações realmente impossíveis, né? Que a gente tem que dar uma atenção extra. Mas fora isso, não tem como, seria muito ruim para as outras pessoas. Então, essa situação, tirando essas situações mais graves, o libriano vai ter que dizer não várias vezes, vai ter que ser o que ele pode classificar como desagradável, mas que, na maioria das vezes, é justamente o que a outra pessoa pode precisar. Alguns relacionamentos também vão precisar de ajustes, né? Nessa base do dar e receber e nessa base do agradar e ser, talvez, desagradável de vez em quando. Já para os escorpianos, o Marte em Touro faz aquele aspecto difícil que é a oposição, né? E é um período de tendências a confrontações. Então, muita atenção com confrontações
que são desnecessárias, a maioria delas é, né? Mas confrontações desnecessárias, porque algumas delas vão se impor quase como um karma, né? Você fez alguma coisa lá no passado e vai ter que confrontar aquilo que fez depois. A oposição é uma dessas maneiras de confrontar isso. A gente pode lidar com pessoas bastante difíceis, com muito mau humor. O próprio escorpiano pode ficar bastante de mau humor, mais incisivo do que lhe é de costume e com uma tendência àquilo que eu já falei ali para quem é taurino, né? A ter um problema ligado à possessividade, aos ciúmes, a questões ali de sexualidade. Alguns escorpianos, inclusive, podem ter alguns problemas que atingem o aparelho reprodutor externo, né, que são os genitais, que são partes do corpo regidas pelo signo, genitais e todos os aparelhamentos de excreção do corpo. Os escorpianos podem ficar um pouco mais competitivos além da conta e podem também lidar com pessoas agressivas e competitivas que estão surgindo no caminho, né, que tentam se interpor. Uma das melhores maneiras de lidar com isso não é confrontando, tentando prejudicar o outro, que também vai criar uma bola de neve. É tentar fazer o melhor possível mais cedo, né? E você já tem, escorpiano, já tem uma vantagem sobre todos os demais que estão sempre com o bico fechado, só contam a coisa que estão fazendo depois que ela está pronta, né? Essa é uma grande vantagem que não é que, aliás, é a vantagem que se tem sobre todos os vilões de histórias em quadrinhos. Reparem como é que eles vão contando o plano infalível deles antes deles fazerem, aí o herói vai e acaba com ele. Então, tem que ser como o vilão lá de Watchmen, né, da graphic novel Watchmen, que quando ele conta tudo, aí o herói fala assim: mas você acha que a gente vai deixar isso acontecer? Querido, você pensa que eu sou um vilão de histórias em quadrinhos? Tudo isso que eu estou contando já aconteceu. Enquanto vocês estão aqui, já está acontecendo. Não? Vocês não têm como deter o meu plano infalível aqui. Então, os escorpianos têm isso de muito talentoso, né? E é justamente a hora de aplicar esse tipo de coisa. Olha, se para alguns escorpianos há uma tendência a multiplicar por 10 as intensidades, eu diria que a metade deles vai reduzir, né? Em touro o Marte está fraco, né? Ele tá perdendo potência, então uma tendência a reduzir as suas intensidades, os seus arroubos, né, emocionais tão grandes, vão ficar um pouquinho mais plácidos. Mas ainda assim podem ter essas confrontações, né? Podem confrontar pessoas muito intensas lá do outro lado, que de alguma forma provocam bastante. Para os sagitarianos, valem algumas dicas que já foram dadas ali para os librianos, né, de atenção com saúde, né, com as partes mais vulneráveis do corpo, com o fígado, quadris, essas regiões que são ligadas ao Sagitário, quadris, coxas, e também são revisões comportamentais, como as revisões de vou dizer tudo que me vem à cabeça porque esta é a verdade. Se você segurar um pouquinho aquela coisa que você jura que não faz mal nenhum dizer, porque aquilo ali que é bom, que a pessoa precisa ouvir aquilo, que vai quebrar a expectativa e etc. da pessoa, porque você está sendo generoso e maravilhoso com isso, segura um pouquinho que você vai agradecer a si próprio por ter evitado criar um constrangimento durante essa fase. Essa fase pode ser tremendamente constrangedora para quem é sagitariano, porque ele está dizendo uma coisa com a mais pura certeza, com a mais espontânea bondade e tudo mais, e depois perceber que aquilo ali não vai ser combatido duramente ou não vale nada. Então, precisa ter um cuidado todo especial durante essa fase aqui, porque algumas dessas situações podem requerer combates, né, desvios desnecessários de um objetivo, de uma meta, vai atrasar metas, né? Os sagitarianos ficam com tanta pressa para fazer acontecerem os seus grandes projetos, as suas grandes ideias mirabolantes, e entrar numa confrontação, numa disputa para mostrar quem sabe mais, quem é que está mais certo, quem é que tem a verdade, porque eu preciso fazer isso, porque isso vai esclarecer, isso vai tirar tempo seu, né? Vai tirar bastante tempo, vai tirar batimentos cardíacos de você. Você vai gastar muito tempo de batimento cardíaco numa brincadeira como essa. Então, se concentra naquilo que vale a pena, né? Se concentra naquilo ali que vai te dar resultado. Alguns sagitarianos podem, inclusive, mudar de diretriz, ficar muito insatisfeitos com o trabalho durante esse um mês e meio, 2 meses, e pedir alguma
algum remanejamento dentro do campo em que atua, atuar diretamente numa outra coisa, largar um emprego, trocar de faculdade ou mudar de opção, né, quando vai fazer um Enem. São insatisfações gerais que vão passar. Capricórnio, assim como Virgem, está numa situação bastante promissora, com o Marte transitando em Touro. O Marte está fraco em Touro. Se ele estivesse em Capricórnio, ele estaria no seu signo de exaltação, portanto, muito poderoso, muito capaz de realizações ímpares, né? Muito acima da média comum. Em Touro, no entanto, embora fraco em sua característica técnica, falando assim, ele está em bom aspecto, né, com as ênfases em Capricórnio. Capricórnio também é um signo de terra como Touro. E vamos ver aí capricornianos se destacando, assumindo liderança. Que capricorniano não gosta de assumir a liderança, uma responsabilidade, de não ser... Que capricorniano não gosta de ser uma figura representativa? Adoram dizer assim, não, mas isso não estou preparado, não é suficiente, mas quando assumem, né? Aquela situação que eu gosto de estar no topo, preciso de um grau relativamente mais alto de poder, ou um grau muito alto de poder. Esse trígono aqui ele abre portas para muitas dessas coisas. É claro que a pessoa não precisa ser um déspota, mas esse trígono aqui ele vai abrir, nesse bom aspecto que o Marte vai fazer com os capricornianos, das ênfases em Capricórnio, vai multiplicar suas capacidades de ação, de execução dos seus planos de longo prazo, de médio e de longo prazo, ter um acréscimo de saúde considerável, ter uma capacidade também de comando e de adesão a propostas líderes, pioneiras. Vamos sair um pouquinho daquela retranca de vamos fazer aquela coisa que todo mundo já sabe que funciona, que eu conheço, que é atestado, que é comprovado, que não sei o que, vai ter um pouquinho mais de coragem para colocar em prática coisas pouco testadas, assumir lideranças mesmo, né, de experimentações. Esse é um aspecto realmente muito interessante. Claro que não vai sair assim feito louco, mas vai ter oportunidade de dar um passo literalmente mais largo, né, ligeiramente, literalmente mais largo do que costuma dar. Para os aquarianos, assim como para os leoninos, essa passagem de Marte em Touro vai requerer alguns cuidados importantes, como aqueles de não fazer confrontações exageradas, não exibir algum comportamento exageradamente radical e chocante demais, né, para determinado grupo social. Não precisa chocar, né? Alguns vão achar que precisam, que é importante, mas aí as animosidades em retorno são tão intensas que o sujeito vai coçar a cabeça e dizer, puxa, poderia ter feito ligeiramente diferente, porque isso aqui está me dando muito trabalho. De fato, é um período de bastante trabalheira para os aquarianos, né, que vai tolher um pouquinho da liberdade em função das exigências que se vão fazer para que as suas ideias sejam comprovadas, testadas, aplicadas. Esse período aqui ele tem que discutir muito, ele tem que fazer valer as coisas nas quais acredita e de uma maneira o mais suave possível para evitar que as resistências se tornem absolutamente impossíveis. Quem assiste aí toda aquela parte em que eu falo, né, no vídeo sobre o Marte em Touro, os efeitos gerais, que as pessoas podem ficar muito mais resistentes, muito mais pirracentas, né, com agressividade passiva, os aquarianos são aqueles que mais confrontarão isso externamente e talvez se tornem muito pirracentos durante essa fase aqui. Os aquarianos também vão precisar de bastante paciência para aguentar os clamores de pessoas que só pensam no próprio umbigo, né? Imagine para aquário, em qualquer situação normal, isso já é desagradável. Numa fase como essa, então, que multiplica, né, essa tendência e o número de pessoas que fazem solicitações muito individualistas, sem pensar no próximo, sem pensar nos outros, isso dá nos nervos. Finge que não viu, aquariano, finge que não ouviu. Quando dá, quando não dá, você transfere. Quando não dá para transferir, aí você fala, respira fundo, tenha paciência, fala, olha, isso aqui, isso não dá, isso não é possível, tá? Procura não ironizar, porque você não precisa criar uma inimizade desnecessária e vai levando na base do respeito, na base da conversa ou da desconversa. No desconversar, você pode criar um pouquinho mais de harmonia para você, pensar um pouquinho mais em você nesse período.
Para os piscianos, assim como eu já falei ali para os cancerianos, temos um período até de ganhos de conforto ou até de ganhos financeiros, de recursos a mais. Os piscianos vão ficar um bocado mais dinâmicos também e com muito mais facilidade de inflamar o interesse das pessoas em alguma coisa que às vezes eles guardam tanto só para si, né, que não se sentem aptos a transmitir, a comunicar aquilo de uma maneira tão inteligível. Neste momento, nesse mês e meio, 2 meses, os piscianos vão conseguir se expor um pouquinho mais, vão conseguir assumir algum tipo de liderança, que é uma liderança mais compartilhada, podem ter acentuado uma capacidade que eles têm, que costuma pisciano ter pouco, né? Claro que vai variar de mapa para mapa, de indivíduo para indivíduo, mas no geral, no genérico, os piscianos não têm isso tão facilmente desenvolvido, que é uma praticidade, que é o pé bem fincado no chão. Essa tendência aqui é de, ok, eu sonhei, eu imaginei, eu acho que essas coisas são possíveis, vamos ver o que dá para eu fazer aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano, vocês podem me dar uma opinião, dar um parecer, podem me ajudar a carregar isso aqui. E com essas opiniões de terceiros, com essas ajudas práticas, o sujeito vai conseguir organizar a sua mente a ponto de colocar ideias que são tremendamente bem inspiradas em ação. Ação é palavra marcial. Para os piscianos, teremos um período bastante promissor. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica ali em gostei. Se inscreve no canal. Clica no sininho para você receber as notificações de novidades que chegam aqui. Não deixa de visitar e de se inscrever nos cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia em carlosholanda.com.br. Você vai conhecer a nossa plataforma de ensino à distância. Um beijo e até breve. Não esquece aí que vai ter o trânsito de Marte em conjunção com Urano. Esse é barra pesada. Segura, hein?